Me ligando contar uma história muito interessante, e ela aconteceu na Rússia um pouco tempo depois da Revolução Comunista na Rússia. A Rússia é um país onde a Igreja Ortodoxa é muito forte e, mais do que o tema da crucificação, o tema da ressurreição é o tema mais forte na teologia, na doutrina, no pensamento da Igreja Ortodoxa Russa. E Billy conta que quando o comunismo invadiu a Rússia e o comunismo queria apagar todo o resquício, todo o rastro da religião naquele país, eles enviaram agentes do Estado para que saíssem nas cidades, nas escolas, nas aldeias, divulgando o comunismo e principalmente o ateísmo. O agente do Estado chega numa pequena aldeia, reúne a população e, depois de uma grande exposição científica, lógica, sobre o ateísmo, ele conclama o povo a ficar sem crer mais em Cristo, na fé cristã. E um homem simples, pastor daquela cidade, da aldeia, ele exclama o seguinte: ele ressuscitou. E o povo todo, em uníssono, grita: é verdade, ele ressuscitou. Nós estamos, nesse domingo, celebrando um momento especial na vida da igreja, no calendário cristão, momento marcante para a nossa fé. Domingo da ressurreição. Nós hoje comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto que eu quero meditar com vocês se encontra numa das cartas de Paulo. E quando eu lia esse texto, eu pensava a respeito da importância dessa igreja na história do cristianismo. Eu vou explicar. Essa igreja é a igreja de Corinto. E ela é muito importante para nós. E talvez você esteja se perguntando como essa igreja é importante, tendo sido ela uma igreja que é marcada por tantos problemas. Exatamente por isso. É por conta desses problemas, desses inúmeros problemas que são narrados na carta à igreja aos Coríntios, é que ficou para nós, por causa da necessidade de Paulo orientar aquela igreja, textos importantíssimos que orientam a igreja a respeito de temas doutrinários muito importantes. Capítulo 12 de Coríntios, a respeito dos dons. O capítulo 13, aquele capítulo maravilhoso sobre o amor. Ninguém escreveu sobre o amor de uma maneira tão sublime e maravilhosa quanto Paulo escreve no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 14 sobre a ordem no culto. E chega o capítulo 15, um capítulo muito longo, e é sobre a ressurreição. Nós temos algumas passagens no Novo Testamento sobre a ressurreição, mas nenhuma delas é tão extensa, tão detalhada, tão específica sobre a ressurreição quanto o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. E por que Paulo escreveu esse texto? Eu queria rapidamente colocar vocês, situar vocês, por que Paulo escreveu esse texto. Havia na igreja de Corinto muitas pessoas, e a gente sabe que o cristianismo ele recebeu pessoas de várias religiões pagãs,
E havia muitos que não aceitavam, não achavam lógico, não entendiam que os mortos pudessem ressuscitar, que os crentes ressuscitariam. Eles até aceitavam o fato e a pregação de que Cristo ressuscitou, mas eles não aceitavam que a ressurreição dos crentes era uma consequência da ressurreição de Cristo. Na verdade, o pensamento dominante na filosofia grega que dominava a época era da imortalidade da alma. Quem estudou um pouco sabe sobre esse tema, sabe de que no pensamento grego a ênfase maior era que o corpo ele era algo ruim, ele era uma prisão para a alma. Então essa ideia de um corpo que ressuscita, ela não era muito aprazível à mente daqueles que abraçavam o pensamento e a filosofia grega e a própria religião da época. Era fácil conceber a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo, que um dia os crentes mortos em Cristo ressuscitariam, isso aí já não aceitavam. É por conta dessa negação da ressurreição dos crentes, porque na verdade a Bíblia fala que todos vão ressuscitar, mas Paulo está tratando aqui agora da ressurreição dos crentes e de como essa é uma esperança. Eu queria ler com vocês, compartilhar com vocês, então, uma pequena parte de todo esse capítulo. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, está assim escrito: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. A Cristo, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Paulo faz algumas afirmações aqui muito interessantes para aqueles que estavam negando a ressurreição dos crentes. A primeira afirmação é que a negação da ressurreição dos crentes é a própria negação da ressurreição de Cristo. Eu vou tentar esclarecer isso para vocês ao longo dessa mensagem. Mas ele diz também que sem a ressurreição, a fé dos crentes e a pregação é inútil. Por quê? Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção nisso. A fé cristã não é uma mera filosofia de vida. Ela envolve sacrifícios, renúncia, sofrimento e até a morte. Foi essa a experiência dos cristãos primitivos, de muitos deles que morreram por causa da fé, que foram torturados por causa da fé. Quando você lê um pouco a história da igreja, você vai perceber essa realidade das perseguições que eles sofreram. Os próprios apóstolos foram mortos, foram martirizados por causa da sua fé. O livro de Atos já narra a morte de Estevão, de Tiago, as perseguições que Paulo sofreu, por causa da fé. Então, a fé cristã não é uma mera filosofia de vida para se viver bem, para se estar bem. Se queremos uma religião para nos trazer bem-estar, eu quero deixar bem claro para vocês, essa religião não é o cristianismo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele disse àqueles que quisessem segui-los que tomassem a sua cruz. Nesse mesmo capítulo, falando sobre essa questão da ressurreição, Paulo diz: quantos perigos eu enfrentei, como eu sofri, as coisas que eu passei. Se Cristo não ressuscitou, eu sofri em vão, porque é a esperança
de que a vida cristã não se resume a esta vida, apenas a isto aqui, e também não é uma mera existência como uma alma etérea voando sobre as nuvens. A concepção que muitos têm, infelizmente, por não se firmarem na carta de Paulo aos Coríntios, nesse texto sobre a ressurreição, é uma concepção pagã sobre a vida futura. A nossa esperança não é simplesmente que nós não morreremos depois da morte. Não é isso. A nossa esperança é na ressurreição. Nós vamos ressuscitar, porque assim a obra de Cristo estará completa. Entendam bem, Cristo encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, tudo por nossa causa. Em Cristo, Deus executa o seu plano para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado de Adão e de Eva. Deus está restaurando todas as coisas. E preste atenção aqui. Sem a nossa ressurreição, a ressurreição do nosso corpo, a obra de Cristo estaria incompleta, pois o último inimigo a ser vencido era a morte. E se nós não ressuscitássemos, a obra de Cristo em nós estaria incompleta. A morte teria vencido. E vencer a morte não era simplesmente viver a eternidade como alma sem um corpo. Em Gênesis, primeiro Deus cria o corpo, depois diz que ele sopra o espírito sobre Adão. Essa concepção errada a respeito do corpo e do corpo ressurreto, ela não tem base nem tradição na nossa fé cristã. Então, a nossa esperança em vencer a morte não é simplesmente viver a eternidade como alma sem um corpo, apesar de para nós ser um estado já de bem-aventurança. A nossa redenção se completa, a nossa redenção se é perfeita, ela termina com a ressurreição do corpo. Capítulo 15, eu não tenho tempo de ler todo, mas Paulo vai descrever como tudo isso acontece. Vencer a morte implica que esse nosso corpo mortal ressuscitará e será um corpo glorioso e incorruptível. Por isso, meus irmãos, num dia como esse, eu quero dizer a vocês, e Paulo disse à igreja de Tessalonicenses, eu não quero que vocês sejam como os demais que já não têm esperança. Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Nós temos uma esperança maior de uma redenção completa. Um corpo glorioso, sem enfermidade, sem as agruras, sem as dores, sem o padecimento que nós enfrentamos na vida, à medida que os anos vão passando, o corpo vai se debilitando, o corpo vai apresentando as suas enfermidades, a diabetes, o coração começa já a não funcionar direito. São tantas coisas que nos acometem à medida que o tempo passa, porque este corpo aqui é um corpo corruptível, não só por conta do pecado, mas é um corpo sujeito ao sofrimento, ao envelhecimento, ao tempo que passa. Mas a nossa esperança, o apóstolo Paulo diz isso, é de um corpo glorioso, incorruptível. O que eu queria concluir dizendo para vocês? Nesses tempos de pandemia, em que as pessoas estão desesperadas, em que as pessoas estão assombradas, em que o mundo está em pânico, qual é a mensagem que nós podemos ter, nós como cristãos? Nós temos esperança. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus pode nos guardar e não sermos atingidos por esse vírus, por essa pandemia. Podemos, sim, Deus pode nos guardar, nos proteger. Mas se formos atingidos, Ele pode nos curar. Ele tem poder para isso. Mas se aprover a Ele não nos curar e glorificar o seu nome através da nossa morte, porque nós somos de Cristo na vida, na morte, e a nossa vida tem que ser para a glória de Deus de qualquer maneira. Eu quero dizer
que mesmo assim, nós não somos como os demais que não têm esperança. Cristo ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitou. Por isso Paulo podia dizer, num dia como esse nós podemos dizer, onde está a morte? A tua vitória. Onde está o teu aguilhão? A última palavra é de Cristo. Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos com ele. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou.